Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José, hoje para o encontro num dia muito especial. Afinal de contas, hoje é Dia dos Pais. Você que é pai, o meu grande abraço, muito apertado para você. Você que tem o seu papai, mande um abraço para ele também. E você que já perdeu o seu papai, abrace o papai de um amigo, mande uma lembrança, mande um recado, porque isso é muito legal, trocar energias positivas. E você que é mãe e que faz o papel de um pai também, você é muito importante. Hoje é um dia para você também refletir sobre a importância de termos relacionamentos familiares, de preservar algumas questões muito importantes no relacionamento humano, como o amor, o afeto, a autoridade, o respeito, enfim. Isso nos remete também às não famílias, aos não pais, porque nós, infelizmente, estamos nos deparando com algumas dessas criaturas. E algumas têm um comportamento ou comportamentos absolutamente previsíveis, como, por exemplo, a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro. Ontem, por exemplo, era absolutamente previsível que eles fariam mais uma farofa, mais um mise-en-scène, mais um teatro de comiseração pública, mais uma tragédia, porque o ministro Alexandre de Moraes simplesmente deu seguimento a uma decisão que ele já tinha dado lá atrás, quando Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, o ladrão, segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, descumpriram medidas cautelares. E aí, gente, não tem como aliviar uma situação como essa, né? Eu disse para vocês também que isso faz parte de uma estratégia que a defesa e que o clã Bolsonaro fazem o tempo todo, de pedirem coisas que eles sabem que não podem ser pedidas. Como não há nenhuma sanção para esses pedidos, então eles fazem porque é uma forma deles ajudarem a desgastar a imagem do Poder Judiciário. Mas as pessoas que estão antenadas com as coisas que estão acontecendo sabem que essa turma é uma turma de vigaristas. E se tratando de família, então, o que nós vimos? Que eles estão fazendo já publicações dizendo que o ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, está impedindo o seu pai a se encontrar com filhos. Meu amigo, minha amiga, o criminoso, o bandido, o salafrário, aquele que está cumprindo uma pena, em lugar nenhum do mundo ele fica tendo mamatinhas, não. Então, é muito contraditório, muito cínico nesse discurso dessas pessoas que ficam pregando endurecimento de penas, situações mais severas para todo tipo de criminoso, exceto quando eles próprios são os criminosos. E aí o seguinte, a gente tem os pais e os não pais, né? Para você entender bem o que é a família Bolsonaro, que representa essa turma de criminosos, olha, eu sugiro você ler o romance, né, de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, porque ali naquela história, isso foi escrito em 1880, 1878, 1880, por aí. E o Dostoiévski ele mostra o que era uma família corroída. O Karamazov, né, o Fyodor Karamazov, que era totalmente degradado, era um cara sem escrúpulos, sem moral, criou os filhos de uma forma também toda abjeta, cada filho saiu de um jeito, enfim. Teve um filho fora do casamento, que seria o filho bastardo, e aí a relação entre eles é uma relação de ódio, de rasteira. E isso nos mostra bem, quando a gente vê esse clã de Dostoiévski lá atrás com o clã Bolsonaro, a gente percebe também que no fundo, tudo aquilo de ruim que Bolsonaro representou para os filhos, eles absorveram e está voltando contra ele, né? Gente, tem barulho aqui porque de vez em quando passa, né? O barulho aqui é outra colar. Mas, quando você reflete, você faz essa sobreposição, o que foi no conto de Dostoiévski, o clã Karamazov e o clã Bolsonaro, você percebe também que não seria absurdo você imaginar que os filhos lucrariam muito mais com a morte do pai Bolsonaro, porque fariam uma farofa em cima disso, um drama. Ia ser um negócio, enfim, como aconteceu quando o pai tomou a facada, que os filhos meio que comemoraram, né? Tipo, "Oh, meu pai agora está eleito." Então, esse é o clã Bolsonaro. Esse é o comportamento dessas pessoas. Eles estão torcendo a todo instante para ver se tem um agravamento na vida do Bolsonaro, que ele morra, enfim. Enfim, é o retrato desse clã. E agora vamos falar aqui do não pai, porque é o seguinte, gente, o Dudu Bananinha, ele veio a público ontem, e isso aí enfim, deixou muita gente chocada. Ele veio à tona
fazer uma propaganda contra a vacina, né? Vou colocar aqui o trechinho, acho que muitos de vocês viram. Vamos ver aqui. Como se fosse os Correios no Brasil. E... Opa, saiu aqui, mas vamos voltar aqui, meu filho, não vai escapar não. Estou saindo aqui de uma loja da USPS, que é como se fosse os Correios no Brasil. E imprimi esse papel em casa aqui, do governo do Texas, assinei, trouxe aqui uma espécie de cartório, só que sem fila. Paguei $10 e está feita a declaração juramentada, onde eu fico responsável pela minha filha não tomar vacinas. E ela pode se matricular em qualquer escola aqui do Texas. Isso daí mostra que aqui nos Estados Unidos existe o respeito à liberdade dos pais decidirem o que é melhor para o futuro dos seus filhos. Até porque se ocorrer algum efeito colateral, ninguém do governo vai se responsabilizar. Ou talvez muito pelo contrário, né? Vão até abafar uma investigação, que só aumenta a suspeita. Então, no Brasil, papai Lula obriga que todas as crianças se vacinem com tudo quanto é tipo de coisa. E se der alguma coisa errada, certamente ele não será o responsabilizado. Gente, olha só a calhordice do não pai do criminoso. Por que eu estou dizendo que é uma calhordice e que é um bandido? Porque ele está fazendo essa presepada toda, mas eu garanto a vocês que as filhas de Eduardo Bolsonaro foram vacinadas. Por que isso? Porque a esposa dele, Heloísa, já em 2020, com as filhas pequenas, né, a primeira filha ali, já veio para as redes sociais, foi muito polêmico na época. Ela disse que era um absurdo deixar qualquer filho sem vacinação e que as filhas dela, no caso a primeira filha, todo o calendário de vacinação seria respeitado em relação à sua prole ali, né? Inclusive, ela dava ali bons ensinamentos, que o pai tem que proteger os filhos, é a obrigação de proteger os filhos. E aí vai esse calhorda, porque a esposa certamente vacinou as filhas, e o cara vai num cartório, ou numa agência lá nos Estados Unidos, e faz a pregação para outros pais não vacinarem seus filhos. Agora, isso é uma coisa tão deseducativa, é tão criminosa, porque vai um gado desse que siga um criminoso como esse e não vacina o filho ou a filha, e depois vem a ter uma consequência muito mais grave, né? E aí o seguinte, e aí depois, gente, ele ainda coloca a responsabilidade no Lula, né? Aí vamos ilustrar aqui a cabeça dessa gente, porque eles defendem tanto a ditadura militar, e numa coisa que foi positiva, que foi implementada durante a ditadura militar no nosso país, eles criticam também e colocam isso na responsabilidade do Lula, que é o Programa Nacional de Imunizações. Gente, a obrigatoriedade de vacinação no nosso país, ela nasceu com base na Lei 6.259, de 30 de outubro de 1975, que criou a base legal do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, e determinou que o Ministério da Saúde definiria as vacinações de caráter obrigatório. A própria lei estabeleceu que essas vacinas seriam oferecidas de forma sistemática e gratuita. Então, ele está colocando responsabilidade no Lula de uma coisa que foi positiva, que nasceu durante a ditadura militar aqui no nosso país. E depois, ainda durante a ditadura, no dia 12 de agosto de 76, houve o decreto 78.231, que regulamentou a lei e estabeleceu que seriam obrigatórias em todo o território nacional as vacinas definidas pelo Ministério da Saúde. E mais, ainda durante a ditadura, em 1977, o Ministério da Saúde instituiu o primeiro calendário básico infantil com vacinação obrigatória contra tuberculose, as filhas dele tomaram vacina, BCG, poliomielite, tomaram também, sarampo, tomaram também, difteria, tomaram também, tétano, tomaram também, e coqueluche, para menores de 1 ano. Então vai esse canalha, esse bandido, e fica dizendo para as pessoas, no Dia dos Pais, né, para os pais não vacinarem os filhos, porque nos Estados Unidos você pode ir no cartório, enfim, e dizer que você não quer que o filho seja vacinado. Agora, o que ele não explica é que não é no país inteiro. Isso aí em alguns estados, porque em alguns estados nos Estados Unidos, a vacinação é obrigatória também. E para um pai colocar um filho não vacinado, uma filha não vacinada na escola, ele vai ter que entrar com uma ação judicial, ele vai ter que se responsabilizar caso
alguma criança venha contrair alguma doença por causa da irresponsabilidade do desgraçado, né? Temos que falar assim. Porque é muito cômodo o cara assim, não vou vacinar minha filha. Ah, não vai vacinar o filho, não vai vacinar, tudo bem. Mas se você causar um dano a terceiros, isso lá nos Estados Unidos, isso acaba com a tua vida também. Você vai ter que pagar tudo, né? Você vai ficar rapado. Mas isso a infeliz criatura não informa, né? Então, gente, vejam só o que a gente está combatendo no Brasil. Nós estamos combatendo figuras que estão muito além de qualquer racionalidade, muito aquém de qualquer sentimento humano, de alguma responsabilidade pública, alguma responsabilidade política. Nós estamos lidando com vigaristas, com criminosos, e a gente tem que desmascará-los todos os dias. Sobretudo, eu quero enfatizar muito isso, a gente tem que fazer essa percepção real que nós temos dessa turma, para mostrar principalmente para os evangélicos que quando eles pensam em dar um voto para Flávio Bolsonaro, eles não estão dando um voto para Flávio Bolsonaro, eles estão dando um voto para um diabo, porque é mentiroso, e nós sabemos qual é o valor que a verdade tem para as pessoas religiosas, as pessoas de boa fé, as pessoas sinceras nas suas religiões, né? Temos que enfatizar como esses caras são mentirosos, como eles são irresponsáveis, como eles são vigaristas. O cara vai, tem as filhas vacinadas, faz uma declaração imprestável, porque as filhas já não precisam mais tomar vacina, né? E vem com essa conversa mole para enganar pessoas, né? Gente, isso é muito revoltante, muito indignante. Bom, mas é por isso que nós estamos aqui. E hoje é um dia para a gente mostrar que esses irmãos Karamazov do mal aqui no Brasil, eles também estão com os dias contados. O Flávio Bolsonaro disse que é uma maldade que o Alexandre de Moraes está fazendo e que isso vai acabar. Vai acabar sim, Flávio Bolsonaro. Assim que você for preso e for mandado já para Papudinha junto com seu pai, ou no dia que você fugir, ou no dia que o seu desejo oculto, né, do pai morrer, porque, inclusive, nos irmãos Karamazov, no final, o Karamazov, ele é assassinado, né? E fica essa história aí também, que fica para os próximos capítulos, porque o Dostoiévski faleceu 4 meses depois que ele fez essa história, escreveu essa história, né? Então muita gente, né, ficou querendo saber o que iria acontecer depois. E nós sabemos o que irá acontecer depois, quando o Flávio Bolsonaro for derrotado. Ele fugirá do nosso país, porque se ele ficar aqui, ele será preso. E preso, ele certamente virará vizinho com seu papai. Aí ele vai poder xingar o pai, desejar tudo de ruim para o pai, né? E como resultado da prisão que ele vai sofrer no final. Gente, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui no nosso portal. Lembrando que no primeiro comentário aí tem sempre links muito importantes para você reforçar a nossa caminhada nesse ano de 2026, tá bom? Mais tarde eu volto, tem muita coisa para falarmos aí sobre as coisas boas e as coisas complicadas desse mundo cão, né? Um grande abraço, tchau!